Bom dia a todos, aqui é Gilberto Henrique e iremos começar mais um vídeo. Hoje, diferente dos outros, vamos falar de um tema ligado ao civil e aos direitos humanos. Bom, espero que gostem do vídeo. Origem, história, características, artigos, comentados. Bom, a origem dos direitos humanos, ele tem o direito da personalidade, é uma derivação vinda do jus naturalista que foi incorporado com temas diretrizes dos direitos humanos. Veio como um anexo deste, que focava-se na autonomia da vontade, na alteridade e na dignidade do ser humano, sendo essa nome, imagem, honra e privacidade. Antes de sua aplicação na atualidade, esta foi bloqueada com argumentação teórica negativista que durou até o século XIX. E seu foco destas leis é reconhecer e trazer a dignidade humana, evitando certos abusos como escravidão por credor ou perca de direitos por fatores diversos. A história do direito da personalidade, por ter sido gerado no justnaturalismo, os primeiros documentos ressalvam que sua existência esses documentos estão a Magna Carta de 1215, a Bill of Rights de 1689, a Declaração Americana de 1776, a Declaração Francesa de 1789 e a DUDH, já citada em vídeo de 1946. A história do Brasil é um pouco conturbada, já que por ter passado por vários problemas, o Brasil sofreu um atraso em sua aplicação, tendo alguns efeitos retardados perante a história. Em 1978 houve o reconhecimento dos direitos da personalidade. Na época da redemocratização, em 1988, a sua introdução da Constituição foi efetuada. E em 2002 essa foi introduzida e concretada no direito civil. As características são 5 em seu aspecto. Dessas são modestas. E a primeira nós temos a generalidade, é um direito para todos. A esta patrimonialidade, ausente de cunho econômico, porém pode ser gerados efeitos nesses, sendo esses danos à personalidade, isso sendo uma compensação. Absoluto, também conhecido como erga omnes, opinível contra todos, que é um direito que revoga outros casos necessários. Indisponível, o próprio título se encontra limite na disposição. E por último, o intransmissível, que são direitos inatos até a morte. Aqui uma curiosidade: em 2002 essa lei também começou a valer também para pessoas jurídicas. A base é um pouco simples, ela é no Código Civil e ela tem simplesmente 11 artigos, do artigo 11 ao 21. Dentre esses, 3 são exclusivos para pessoas físicas, o artigo 13, 14 e 15. Começando pelos artigos, no artigo 11 diz: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransitíveis e irrenunciáveis, não podendo ser exercidos sofrer limitações voluntárias. Isso significa que, ao menos que tenha outros tipos de artigos dentro de outros códigos penais ou dentro do próprio Código Civil, essa lei prevalece. O que significa que, em caso de um indivíduo tenha vontade inata de tentar difamar o nome de uma pessoa, ou mesmo difamar, isso seria um crime, já previsto no artigo 16. No entanto, um exemplo bom seria um jornal mostrando a notícia de uma pessoa acusada de matar a própria mulher, e isso encaixaria no artigo 16, já que ele foi acusado. Mas como o jornal tem o livre demonstração de informações, ele pode mostrar mesmo que isso suje o nome do indivíduo. No artigo 12 diz: pode-se exigir que concesse a ameaça ou lesão a direito da personalidade
se reclame de percas e danos sem pedir a outra sanção prevista em lei. Isso significa que, se não violar nenhuma lei, como previsto no artigo 11, o indivíduo pode cobrar por danos à sua imagem. No artigo 13, 14 e 15 são os direitos mais focados para a pessoa física, pois estes têm muito foco em teores médicos. No artigo 3 diz: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importa a diminuição permanente da integridade física ou contraria os bons costumes. Isto seria um bom exemplo. Certas culturas que não aceitam a introdução de sangue, ou mesmo que puristas corporais, que não odeiam a opção de trocar partes dele por próteses. Se em casos médicos é necessário. No entanto, se for optível a divisão, é válido. Aqui vai um parágrafo outro. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma de estabelecer lei especial, o que vale também para transplante de órgãos em alguns casos. No artigo 12, é válido como objetivo científico altruísta a disposição gratuita do próprio corpo, sendo no tudo ou em partes depois da morte. Isso significa que você pode dar seu corpo para alguma instituição ou mesmo para outros fins. Um grande exemplo seria um dos grandes indivíduos do contratualismo que deu seu corpo para a universidade para participar de todas as reuniões que aconteceriam depois da morte dele. O ato de disposição pode ser... Aqui vai o parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado por qualquer tempo. Isso seria caso algum membro da família, depois de um tempo vendo algum problema ou outra coisa, poderia optar por enterrar, ou mesmo esse indivíduo antes de morrer poderia revogar o que ele tinha dito. No artigo 15, ninguém pode ser constrangido a submeter com risco de vida o tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Isso seria um indivíduo, mesmo não tendo problemas nenhum, ser forçado por algum médico a introduzir algum novo objeto ou mesmo fazer algum tipo de implante. Isso pode variar de uma coisa para outra e isso também afeta a ética médica. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele conferidos o prenome e o sobrenome. Um exemplo disso seriam certos indivíduos que, em vez de serem registrados por apenas números, como seria se você fosse utilizando somente o seu CPF, você também poderia introduzir a seu nome complementos, se ele fosse extremamente simples e não tivesse mais nada. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Isso seria algum outro indivíduo com a vontade de demonstrar algum tipo de defeito ou mesmo alguma coisa que esta pessoa fez, mesmo que não seja de forma negativa, e levasse isso uma difamação do indivíduo. Um exemplo mesmo seria, essa pessoa tem um problema com o Tourette. E isso prejudicou um pouco ele na questão na visão geral. Ou outro tipo de doença mental, ou mesmo ele ter cometido crimes anteriores e você querer expor isso a público, ou coisas semelhantes. No artigo 18, sem autorização não pode ser usado nome alheio em propaganda comercial. Isso seria, não poderia eu ou outro indivíduo, mesmo sendo sócio ou mesmo auxiliar, introduzir o nome do seu colega ou de um famoso sem sua autorização em alguma propaganda comercial. Um exemplo, eu não poderia introduzir o nome de Neymar na propaganda da Taurus ou coisas semelhantes.
No artigo 19, o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção com que se dará ao nome. Um exemplo mesmo seria o nome de pessoas jurídicas. Essas são conhecidas por seus pseudônimos ou mesmo outros indivíduos que, em vez de se falar por seu nome por motivos de segurança ou mesmo por motivos de moda, como alguns tipos de artistas, seria válido, e estes têm também a proteção, já que esses também podem ser difamados e outros aspectos. No artigo 20, este sendo um dos maiores artigos dentro do direito da personalidade, o artigo 20, salvo se autorizado ou se na necessária administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão de palavras ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento, sem prejuízo da indenização que o coube, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Incrivelmente, isso assim está escrito no Código Civil. Isso aqui significa que certos indivíduos, mesmo sendo autorizados, sem autorização, poderão, por sua vez, remover seus nomes de ampla visibilidade em casos de transformá-lo em negativo. Um exemplo mesmo seria alguma pessoa acusar algum político, ou mesmo algum vereador, ou algum outro membro, tipo um policial ou coisa do tipo, um outro servidor público, e este acusar de forma errônea e manchar a honra ou a boa fama daquele policial. Ele poderia recorrer à justiça para remover seu nome e sua imagem diante a publicação ou mesmo da exposição que o indivíduo fez. Sem fins comerciais, é claro. Agora, indo para o parágrafo único. Em se tratando de morte ou de ausente, são partes legítimas para requerer a sua proteção o conjugue, o ascendente ou os descendentes. Isso significa que, caso o indivíduo tenha morrido e a pessoa tenha feito isso na pós-vida do indivíduo, esse poderá ser protegido por sua mulher, por seu marido, por seus filhos, seus netos, ou seus avós e seus bisavós, ou seus pais. E este aqui, senhores, é o último artigo. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interesse, adotado as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Isso significa que sua vida privada tem um alto valor e isso não pode permitir a violação desta. A menos que um requerimento válido de interesses, entre esses uma violação pública ou qualquer quebra de norma que pode levar a uma prejuízo generalizado, é inviável a remoção da privacidade do indivíduo, mesmo que esse não seja uma pessoa de boa fé. Somente em casos de violações de normas, como tinha dito antes. Bom, senhores, muito obrigado a todos que tenham chegado até aqui. Eu sou o Gilberto e espero que tenham gostado. Um forte abraço e fiquem com Deus.